Bom dia a todos. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Amém. Mais uma vez eu quero dizer que é motivo de muita alegria estarmos aqui hoje, dando continuidade à aula, conforme começamos na semana passada. E eu espero, no meu coração, que seja de grande valia para nosso crescimento espiritual, amém? Amém. Vou estar fazendo uma oração aqui. Se você puder fechar os seus olhos, orar comigo. Pai Santo, querido e eterno, ó Rei do Universo, eu quero te louvar e bendizer a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é infinito em misericórdia e graça. Tanto o Senhor é misericordioso em graça, e pela Tua bondade, o Senhor nos tem proporcionado essa oportunidade. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa improvável, mas aprove a Ti pela Tua misericórdia. Usar da minha vida, que sou um vaso de barro, que toda a excelência da majestade e da glória seja Tua. Eu dedico a Ti toda a glória, Pai, sou grato a Ti. Sou grato a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade. Por isso, nesta hora, eu peço, derrama sobre nós, Pai, o Espírito da revelação. Abre o entendimento de todos nós que aqui estamos. Fala aos nossos corações. Usa a minha vida, Pai, eu coloco nas Tuas mãos. Tu sabes que eu sou dependente de Ti. Peço me dá cognição, me dá entendimento, para eu fazer segundo o Teu propósito, Pai. E eu prometo que sempre Te darei toda a glória, porque toda a glória somente a Ti pertence. E por isso, Pai, fala aos nossos corações, porque quando Tu falas, a Tua igreja é edificada, o Teu nome é glorificado e o inferno envergonhado mais uma vez. A Ti, somente a Ti, seja a glória, no nome bendito de Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Messias, o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria falar rapidamente aqui, que há 15 dias atrás, eu passei por um momento difícil. São poucas as coisas da minha vida assim que eu tenho como valorosas. Eu sou uma pessoa desapegada às coisas dessa vida. São poucas as coisas que realmente assim meu coração assim se apega. Eu passei por um processo há 15 dias atrás que meu coração ele ficou totalmente desestabilizado. Eu fiquei totalmente ali com meu coração entristecido. Mas uma coisa foi muito interessante na experiência que eu tive. Eu não vou entrar em detalhes, e Deus ele nos deu o escape. Essa palavra eu posso usar. E o pastor sempre conversando com ele brincava comigo e falava assim, né? José, as coisas tem que ter emuná, tem que ter pistas, que é fé, no hebraico e no grego. Né? Mas uma coisa é a experiência, porque eu passei situações no meu passado em que, por algum momento, alguma falha, alguma brecha na minha vida, o inimigo ele pôde arrebentar com a minha vida, e isso marcou a minha alma. Aquela questão assim de me sentir desprotegido quando entra no campo do inimigo. E o que aconteceu esses 15 dias, Deus ele me mostrou a diferença em estar dentro dele em aliança. Nós vamos passar por dificuldades, mas pode ter a certeza que Deus estará contigo. O inimigo só vai nos tocar se ele permitir. Eu pude viver essa experiência, eu queria testemunhar isso rapidamente para vocês. Porque eu estou aqui hoje, estou com o meu coração alegre, eu estava um pouco abatido ainda semana passada, mas estou com o meu coração alegre porque eu tenho vivido a experiência do Pistes, da emuná na minha vida. Claro que nós temos emuná, mas numa dimensão diferente, sabe, pastor? Amém? Eu queria compartilhar isso com vocês, amém? Amém. Mas sem delongas, vamos à nossa aula. Estamos aqui falando sobre a volta de Jesus. O pastor ele deu uma aula introdutória e falou vários textos a respeito da volta de Jesus. Na semana passada nós também falamos, e aqui eu quero recapitular rapidamente com vocês, onde fala os sinais da sua vinda, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. São os textos onde Jesus ele menciona os sinais da sua vinda. E aqui os sinais dos últimos dias, o ajuntamento de Israel na sua terra. Falamos a respeito disso em Deuteronômio 28, 64 e 33, Ezequiel 36, 24, Oséias 6, 2 e Isaías 66, 8. Então falamos na folhinha, quem anotou está com os textos. Então um dos sinais da vinda de Jesus aqui que nós falamos foi a respeito disso, que seria o ajuntamento de Israel na sua terra. E depois tempos perigosos, lemos 2 Timóteo 3, de 1 a 7, onde fala dos tempos difíceis que estamos passando hoje. E depois o progresso do transporte da ciência, Daniel 12, 4, onde fala que o conhecimento ele aumentaria. Vimos também o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, né? Então o arrebatamento da igreja é iminente, Mateus 24 que lemos, e aqui Jesus ele disse que o evangelho do reino será pregado a todo mundo. Aquele dia, olha, ninguém sabe, o filho há de vir numa hora em que não penseis, e haverá grande tribulação.
E vimos também que a tribulação será causada por Satanás por meio do anticristo. Então a tribulação vai ser causada por Satanás através do anticristo. Há uma diferença entre tribulação e há uma diferença do cálice da ira de Deus. Isso que nós temos que entender. Mas vamos estar falando sobre isso. E aqui a pergunta é que todos querem a resposta: quem vem primeiro, Jesus ou o anticristo? Que aí é o grande debate dos teólogos a respeito disso. Também vimos em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, onde vimos a palavra arrebatamento, que é a palavra arpatazo, que significa agarrar, pegar, tomar à força. E também 2 Tessalonicenses 2:3, a palavra apostasia. Aqui apostasia, que é deserção, revolta, uma saída de uma posição anterior. Por quê? Porque alguns comentaristas usam essa palavra apostasia para dizer no sentido do arrebatamento, que quando fala que o anticristo ele não viria antes do tempo da apostasia, alguns comentam que essa palavra apostasia seria o arrebatamento pré-tribulacional. E nós vemos pelo grego que não condiz com isso, porque o arpatazo é agarrar, tomar a força, é uma palavra totalmente diferente da palavra apostasia, que a palavra apostasia ela está vinculada à rebeldia, o tempo da rebeldia onde se manifestaria o anticristo. Isso daí só para nós vermos a questão dos originais. E aqui eu deixei esse ponto que nós falamos. Se Paulo tratou o arrebatamento de maneira explícita, a palavra arrebatamento, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, não há lógica que ele faça um termo diferente, usando um termo apostasia na segunda carta. Amém? Amém. Então vamos aqui agora na nossa continuação aqui da aula. Então vamos aqui, as teorias do arrebatamento. Primeiro, a teoria do arrebatamento pós-tribulação e pré-tribulação. E aqui está dizendo, os defensores da teoria pós-tribulação acreditam que os crentes passarão pela tribulação e que o arrebatamento ocorrerá simultaneamente ou imediatamente antes da vinda do Senhor em julgamento. Então o que aqui os pós-tribulacionistas eles acreditam? Eles acreditam que o povo de Deus passa pela tribulação, e aí no final da tribulação, ali no clímax de todas as coisas, quando o anticristo ele se levantar para dominar e todas aquelas coisas, a volta de Jesus acontece, o arrebatamento, a ressurreição acontece simultaneamente, os santos se encontram com o Senhor nos ares, e aí o Senhor vem para estabelecer juízo. Assim acredita o pós-tribulacionismo. E o pré-tribulacionismo, os defensores da teoria da pré-tribulação acreditam que os crentes não passarão pela tribulação, e que a volta de Jesus ocorrerá em duas fases, uma no arrebatamento secreto, outra em que todos verão. Então aqui, nessa teoria da pré-tribulação, eles acreditam isso, que no momento ali determinado por Deus, a igreja será arrebatada secretamente. Vamos dizer assim, será aquela coisa que parece nos filmes, que todo mundo desaparece, acontece um caos, aquela coisa. A partir daquele momento se levanta um governador mundial para trazer paz e para trazer solução para todo aquele caos das pessoas que desapareceram. E aí, na metade desse tempo, ele se mostra um ditador e começa a perseguir todos aqueles que não aceitam a sua ditadura. E no final disso tudo, quando ele vai destruir tudo, Jesus retorna com a igreja. Então essa é a visão pré-tribulacionista. Como nós falamos semana passada, a igreja do Evangelho Quadrangular, dentro do seu pensamento escatológico, acredita na visão pré-tribulacionista. E aqui nós estamos fazendo um apanhado geral, falando que é o que não é, como mencionamos as palavras em gregos. Isso daí, claro, qual é a nossa intenção nessa aula? É que vocês pensem a respeito disso, que vocês meditem a respeito disso e tirem as suas próprias conclusões, porque isso é saudável. Amém? Então, o importante é isso, é nós crescermos no conhecimento. Até mesmo essa semana, estudando sobre as 70 semanas de Daniel, antes eu tinha aprendido sobre as 70 semanas de Daniel, dentro de um viés escatológico, dentro do pentecostalismo. Então tinha toda ali uma situação. E eu estudando mais a fundo essa semana, eu vi um ponto ali que eu nunca tinha percebido. Eu falei, caramba, olha só, uma coisa muito interessante. Aí liga-se as 70 semanas de Daniel com a profecia de Jesus, que fala a respeito desse tema, e existem profecias em paralelo, outras coisas que tem e não tem a ver, mas é bem complexo isso daí. Mas vamos dizer, por que eu estou falando isso para vocês?
Porque sempre nós vamos renovar a nossa mente, sempre há algo para aprender, sempre há algo para nós estarmos crescendo no entendimento. Amém? Então é sobre isso. Aqui nós abrimos as fronteiras para que a gente possa pensar além, né? E crescer na graça, que é o objetivo maior, e também na nossa conclusão de toda essa aula, para nós entendermos o ponto principal de toda essa temática da escatologia. Então temos aqui os argumentos a favor da pós-tribulação. Então aqui diz que não há indicação clara de duas vindas separadas, ou seja, uma vinda secreta, uma pré-vinda secreta e uma vinda onde todos veem. A tribulação precede a vinda de Cristo. Mateus 24, 21 a 30, que diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Amém? Amém. Então aqui o primeiro texto de argumentação do pós-tribulacionismo é isso. E aqui vamos aqui para o segundo ponto: a ressurreição e o arrebatamento acontecem juntos. E aí eu vou pedir ajuda para vocês. Se vocês puderem abrir Apocalipse 20, de 4 a 6, eu vou começar a ler aqui o versículo 4, e aí alguém dá continuidade para mim no versículo 5, e depois outra pessoa no versículo 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5, alguém, por gentileza. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Felices santos los que participan en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre él. Serán sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Então aqui nesse texto de Apocalipse está enfatizando a respeito disso, da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição são desses santos que aparecem ali, a visão de João, quando fala vi tronos, e também aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então falam que eles ressuscitariam na primeira ressurreição e reinariam com Cristo por 1000 anos. Então aqui traz esse entendimento de um arrebatamento e uma ressurreição simultânea, onde os santos se encontram com o Senhor para reinar com Ele para sempre. Amém? E aqui o texto faz a distinção da primeira ressurreição, como sendo a ressurreição dos santos, e a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, aonde serão ressuscitados para o julgamento do trono branco, que já é no final do livro de Apocalipse. Amém? Estão compreendendo? Amém. Vamos agora argumentos contrários usados pelos pré-tribulação. Então vemos aqui, a tribulação refere-se à 70ª semana de Daniel, relacionada a Israel. Então aqui, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Deixa eu achar aqui na apostila esse texto, aqui ó. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade e para fazer a justiça eterna. Então aqui esse texto fala que 70 semanas estão determinadas para acontecer todas essas coisas. Então, aí entrando dentro disso daí, os pré-tribulacionistas, eles usam esse texto para se pensar o seguinte: o pensamento é assim, que se cumpriu 69 semanas até a morte e ressurreição de Jesus, foi inaugurado o tempo da igreja, e aí abriu-se um hiato no tempo, pelo tempo da igreja, o tempo dos gentios, e aí ao findar o tempo da igreja, se abre um ponto para a 70ª semana, onde são os 7 anos da tribulação. Amém? Então esse é o argumento usando esse texto de Daniel 9, onde fala das 70 semanas. E também temos aqui o outro argumento: a igreja não foi destinada para a ira, onde está aqui 1 Tessalonicenses
5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E também aqui a promessa do livramento na hora da provação. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém? Então aqui, usando esse texto de Apocalipse 3, eles argumentam que Jesus ele falando, eu te guardarei da hora da tentação, trazendo a alusão que essa tentação é a tribulação, né? Só que, até um comentário que eu quero fazer a respeito disso, quando Jesus ele está destinando a sua mensagem às suas 7 igrejas, esse texto aqui nós não podemos pegar ele para trazer para a nossa realidade, porque ali Jesus ele trata com cada igreja, com cada situação, e nós, vamos dizer assim, usar isso de figuração para trazer para o nosso tempo, nós agredimos a primeira lei da hermenêutica, que é a lei da interpretação, que todo texto, né, como muitos comentaristas falam, né, que todo texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então esse texto ele não está dentro de um contexto que fala a respeito realmente dos tempos do fim. É um texto que ele é colocado, como nós muitas vezes ouvimos, de forma isolada para trazer essa ideia. Então, estou falando isso aqui porque verdade seja dita. Amém? Então vamos lá agora. Outro ponto aqui, a esperança iminente da volta de Cristo. João 14:3, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Também se trata de um texto fora de contexto, porque ali em João 14, Jesus ele falou, vou vos preparar lugar, para que onde estiver vocês estejam comigo e tal. Então ali Jesus ele estava dando uma promessa de que aqueles que estivessem nele estariam para sempre com ele, né? Eu acredito na vida após-morte, e eu entendo que esse texto está mais relacionado a isso, ao momento em que nós partimos desse mundo, nós automaticamente vamos para o Senhor e estamos com Ele. Aí sim cabe esse texto, que eu vos prepararei morada, para onde estiver estejais vós comigo. E claro que os mortos, aí nós entramos no texto escatológico, ressuscitarão na volta de Jesus. Amém? Então assim, mas também o que eu quero dizer a respeito disso, que não podemos usar esse argumento para enfatizar que isso daí seria um contexto pré-tribulacional, porque também é um texto que é usado fora de contexto para enfatizar isso. Eu não estou aqui, irmãos, dando ênfase ao pós-tribulacionismo e malhando pré-tribulação. Eu respeito todos os pontos de vista. O que nós estamos falando aqui é a respeito da verdade que tem que ser dita. Quando nós vamos pensar num segmento, numa forma de pensar, nós temos que pensar nos prós e nos contras. Amém? Como também no pós-tribulacionismo, como é acontecido automaticamente, fica uma ponta solta sobre a bodas do Cordeiro. Entende? A bodas do Cordeiro vai ser quando Jesus ele voltar aqui, estabelecer o seu reino milenar aqui, e aí a bodas do Cordeiro será física? Não sabemos, só teremos a resposta quando acontecer. Então são pontas soltas que um argumento falha aqui no pontinho, outro argumento falha ali, e é sobre isso que nós estamos falando. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Se tiver dúvida, levanta a mão. Pergunta, tá bom? Se der sono, também levanta a mão que eu falo mais forte. Vamos aqui agora. Agora vamos para outra teoria, a teoria do arrebatamento no meio da tribulação. E aqui, essa teoria ela ensina que a igreja será arrebatada após a primeira metade da tribulação, baseada na 70ª semana de Daniel. Então também a teoria do arrebatamento no meio da tribulação, ela se pauta na profecia de Daniel, do capítulo 9 de Daniel. Temos aqui Daniel 9:27, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui essa profecia de Daniel fala que haverá uma aliança de uma semana. Na metade dessa semana ele fará cessar o sacrifício. Então essa pessoa que nós entendemos como filho da perdição, o anticristo, ele fará uma aliança de uma semana, e aí na metade disso quebrará a aliança. Então essa teoria entende que nessa quebra da aliança, onde ele ali vai se mostrar como um ditador, nessa hora a igreja será arrebatada. Amém? Então é esse o pensamento. E aqui, a maioria dos que defendem essa posição, no entanto, afirma ser adepta da teoria do arrebatamento pré-tribulação, pois não interpreta a primeira metade do período da tribulação, de 7 anos, como um tempo
de tribulação ou ira. Então aqui é o que está falando nesse ponto. Para os médios tribulacionistas, eles entendem que o primeiro período de 3 anos e meio como vai ser um tempo de paz, um tempo de graça, então não está na tribulação. Então eles acreditam na média tribulação porque pensam que as pessoas vão passar por isso, vão desfrutar da paz. Quando o anticristo tirar a máscara e mostrar quem é, a igreja é arrebatada. Então é uma teoria bem parecida com o pré-tribulacionismo, só que usam os mesmos argumentos, só que acredita-se nisso. Amém? Então, continuando aqui. Os principais pontos do meio da tribulação são a última trombeta de 1 Coríntios 15, 5:2, que diz assim: no momento não abrir e fechar dos olhos antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eles acreditam que esse texto está referente, seria a 7ª trombeta de Apocalipse 11:15, que diz aqui: o anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que dizia: o rei do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então aqui um dos principais argumentos dele é isso, eles vinculam aqui 1 Coríntios 15, 5:2 a Apocalipse 11:15. Eles dizem que se trata da mesma trombeta, só que nós vemos também no texto que aqui é a 7ª trombeta que é tocada, que é o 7º anjo tocou a sua trombeta. Então houve 7 toques de trombeta. Aí eles, também os que têm esse pensamento, eles usam o argumento de que essa, como foi a 7ª, é a última trombeta de 1 Coríntios 15, 5:2. Então é o argumento principal deles. Os principais pontos do meio da tribulação são que a igreja escaparia da grande ira, da tribulação final, 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, esse texto argumentando que Deus não nos destinou para a ira. Então, aqui, realmente, Deus não nos destinou para a ira. E esse texto é certo, mas é como nós falamos, há uma diferença entre o tempo da tribulação e o tempo do cálice da ira de Deus sobre a terra. Então é isso que nós temos que pensar. Eu quero acreditar que Deus não sentenciará seu povo nesse momento. Do cálice da ira de Deus. Por quê? Porque eu entendo que o cálice da ira de Deus é simultâneo com a volta de Jesus. No momento que Jesus voltar em seu esplendor, esse cálice da ira de Deus será derramado sobre aqueles que acompanharam e acreditaram no anticristo. Então todas aquelas coisas que nós vemos que algumas são metafóricas, eu entendo que algumas coisas nós podemos entender no livro de Apocalipse, quando se fala do cálice da ira de Deus, são coisas que acontecem no reino espiritual e que refletem na terra. Agora, fato é que isso daí está vinculado com a volta de Jesus, porque Jesus ele não vai voltar como cordeiro, ele vai voltar como leão, como juiz, para julgar aqueles que blasfemaram contra Deus e aqueles que optaram em ter a marca do anticristo e segui-lo. Amém? Porque ter a marca do anticristo e segui-lo é negar a fé em Jesus. Como o anticristo ele se apresentará como o Messias da atualidade, as pessoas vão dizer que Jesus é um mito e que o anticristo é o verdadeiro Messias. Então as pessoas negarão a Jesus e negarão a fé em Jesus e dirão que o anticristo, como nós conhecemos como anticristo, dirão que ele é o verdadeiro Messias. Quando virem os sinais que o anticristo fará, eles simplesmente dirão assim, que Jesus é um mito. Isso está às portas para acontecer. Nós vivemos uma sociedade ateísta. E que quando virem um homem trazendo cura, paz e solução para os problemas econômicos do mundo, facilmente as pessoas vão falar: Jesus esteve aqui, nada mudou, agora esse homem está aqui, tudo transformou. Entende? Então, se tem criado um cenário para uma geração receber o anticristo e blasfemar contra Jesus. Então, o cálice da ira de Deus é Jesus vindo para julgar a geração que seguirá o anticristo. Amém? Então, realmente, Deus não nos destinou para a ira, porque no momento da ira de Deus, aí sim a igreja estará com o Senhor e juntamente todos os santos resgatados pelo Senhor. E aqui, também o texto de Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Novamente, aquele texto como eu falei, usando essa palavra tentação, vinculando com a tribulação, que também se trata de um texto que não podemos dizer que ele está em ordem no seu contexto. E aqui outros argumentos que, como já falamos, as trombetas de 1 Coríntios capítulo 15 e Apocalipse 11 são as mesmas. A trombeta final de Paulo é um toque da trombeta da vitória sobre a morte. Amém? Então o que Paulo está falando em 1 Coríntios 15 é que essa trombeta é a
vitória sobre a morte, ou seja, os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados. Agora, a sétima trombeta de João, ela segue, como nós falamos aqui, ali, nós vimos ali, era o sétimo anjo, ela segue uma série de anúncios de juízo. E aqui a 70ª semana de Daniel, ela tem um caráter judaico, portanto a igreja não pertence a ela de forma alguma. A ira de Deus também é derramada na primeira metade do período da tribulação. A ira de Deus é derramada na segunda metade do período da tribulação. Tá? Então não é a primeira metade. A ira de Deus é derramada na segunda metade da tribulação. E como nós falamos aqui, queremos entender que ao findar desse período, aí sim a manifestação de Deus, porque não tem lógica o cálice da ira de Deus acontecer durante o reinado do anticristo. Se foi determinado 7 anos dentro dessa aliança, ele vai fazer tudo o que ele tiver de fazer, até chegar num clímax, que é onde eles virão para destruir, onde todas as nações virão para destruir Israel. E é por isso que o argumento contrário fala que a profecia ela está correlacionada ela de caráter judaico, e não propriamente dito para a igreja. Amém? Por quê? Porque o anticristo ele se levantará contra as nações para dizimar Israel de uma vez por todas. Então agora aqui, uma última teoria, a teoria do arrebatamento parcial. Por quê? Porque ela defende que os crentes, apenas os crentes considerados dignos serão arrebatados. Os demais passariam pela tribulação para a purificação. Então pensa o pensamento dos caras, que fala que apenas os crentes dignos, e aí é o que nós vamos dizer aqui no próximo slide, quem é digno? Quem nós aqui pode falar assim, não, só se fosse a segunda de Jeová, que fala que os 144 mil são os mais dignos, são aqueles que podem tomar ceia e tal, e não sei o que, só se for isso. Esse não existia esse argumento. Né? Não dá mais certo, né? Porque senão aí falta gente pela quantidade que eles são hoje. Mas vamos dizer aqui, né? Então aqui, a teoria do arrebatamento parcial. Aqui é a refutação bíblica. 1 Tessalonicenses 4,16, que diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E 1 Coríntios 15, 5,1, eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. E aqui diz: todos os que estão em Cristo serão transformados em sua vinda. Isso, é claro, não inclui os não regenerados, que apenas professam o cristianismo. Agora, aqueles que realmente creram em Jesus e passaram pela regeneração, pela transformação do Espírito Santo, eles são realmente filhos de Deus, mas isso não faz de nós dignos. Amém? Então isso sim. Agora, aqueles que não são regenerados, aqueles, vamos dizer assim, que estão no oba-oba da igreja, claro que não serão arrebatados. Mas nós também não podemos entender que as pessoas que estão no oba-oba só indo na igreja por condição social, que realmente não tem nenhum compromisso, nenhuma aliança com o Senhor, nós não podemos dizer que essas pessoas estão vinculadas à promessa do arrebatamento ou da ressurreição. Amém? Então, por isso que esse argumento do arrebatamento parcial, ele não condiz por causa disso, porque nós não podemos pegar as pessoas que são simpatizantes do cristianismo e colocar no mesmo pacote daqueles que realmente se converteram, foram salvos, lavados, remidos e regenerados e santificados pelo Espírito. Amém? E aqui, vendo aqui, né? Se apenas os dignos serão levados, se apenas os dignos foram levados, quem irá? Quem pode reivindicar dignidade em si mesmo? Nossa posição diante de Deus se baseia na justiça de Cristo, não em sua própria justiça, pois a nossa justiça, segundo Isaías 64:6, são trapos de imundícia. Amém? Ninguém pode reivindicar sobre si ser digno de alguma coisa. E se pensarmos nisso, aí o arrebatamento seria meritório. E aqui, para finalizar aqui, os defensores da teoria do arrebatamento parcial, assim como aqueles que acreditam que a igreja deve passar por parte ou toda a tribulação, argumentam que a tribulação é necessária para purificar a igreja e prepará-la para o noivo. Essa crença defende uma espécie de purgatório protestante. E se os santos vivos, no fim dos tempos, precisam de purificação por meio da tribulação, pareceria que o Senhor precisaria ressuscitar os santos mortos para um período de tribulação antes do arrebatamento deles. Então, se é uma questão de purificação, é isso que está falando aqui o texto. Então, Jesus ele teria que ressuscitar os santos das antiguidades para passarem também a tribulação, para serem purificados, e daí deu uma outra chance. Então, a gente vê, como finaliza aqui o texto, um pensamento absurdo. Então, o que nós entendemos disso? Que somos salvos pela graça, não é meritório, não há quem seja digno, ou uma elite, alguém que está acima dos outros por uma santidade. Isso aí só serve mesmo para causar acepção de pessoas. Amém? E aqui podemos
vir com a nossa conclusão, nossas considerações finais, aonde diz aqui: existem diferentes entendimentos escatológicos dentro do cristianismo, como nós vimos, a pré-tribulação, pós-tribulação e o médio-tribulação. O ponto comum é a esperança da volta de Cristo. Então, como falamos na aula passada, toda a cristandade unanimemente acredita-se na volta de Jesus. É que vivemos aguardando a sua vinda em santidade e fidelidade. Então, vamos dizer assim, a força motriz que nos leva a nos santificar, a sermos fiéis, primeiro é o amor a Cristo e também a esperança da nossa salvação, porque somos peregrinos nessa terra, não temos nada aqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Amém? E aqui, seja antes, seja no meio, seja depois da tribulação, o fato é, Jesus voltará e estaremos diante dele no arrebatamento ou na morte. E aqui um ponto importante, temos que guardar a fé. E aqui temos que refletir quem é Jesus para mim. Então a importância de estudarmos a escatologia, estudarmos o pré, o médio, o pós, seja como for as teorias, como nós falamos, uma coisa é unânime, que Jesus voltará, mas o importante para nós é sabermos quem Cristo é para nós, quem Jesus realmente é para nós. E essa é uma verdade que tem que estar firmada no nosso coração. Se Jesus ele é apenas um fantasminha da bênção, tem muita coisa errada com nós. Se Jesus ele é um adereço para a nossa vida glamourosa cristã, também tem muita coisa errada em nós. Agora, se Jesus ele realmente é Senhor na nossa vida, ele é o nosso dono, então tem muita importância de quem é Jesus para nós. E é sobre isso que nós temos que pensar. Como falamos semana passada, que seja antes, no meio ou depois, não importa, ele voltará e temos que estar preparados para isso e crermos. Agora, o importante é nós estudarmos isso, irmãos. Eu quero falar, eu tenho um posicionamento que eu costumo brincar com as pessoas, algumas pessoas dão risada. A pessoa fala assim: qual é o seu posicionamento? Meu posicionamento é que eu sou neutro tribulacionista. Uma nova categoria, vou fazer uma tese no TCC. Por quê? Porque não importa. Algumas pessoas brigam pelo pré-tribulacionismo. Falam, não, porque vai ser pré. E se não for? Jesus falou que naquele tempo muitos se escandalizariam, trair-se-ão uns aos outros e entregarão uns aos outros. Se eu não abreviasse os dedos, ninguém escaparia. Exatamente, né? Então o que nós entendemos com isso? Que se for pré-tribulacionista, top, vamos embora, embarcando aí, ser feliz com a bodas do Cordeiro. Agora, e se não for? Nós temos que ter maturidade cristã o suficiente para consolar aqueles que se escandalizam. Por isso que eu digo que eu tenho a posição neutra tribulacionista. Porque se formos antes, glória a Deus. Mas se for no meio, nós também vamos ter que consolar o povo que falou assim: Jesus é uma mentira, não teve arrebatamento. E se for durante a tribulação, aqueles que tiverem maturidade cristã e entender isso, também serão suporte para aqueles que se escandalizarem. E como eu falei, volto a dizer, a Igreja do Evangelho Quadrangular acredita no pré-tribulacionismo. O que eu estou falando aqui é uma questão de nós abrirmos a nossa mente e pensarmos em possibilidades. A possibilidade do quê? E se? Porque não aconteceu aquilo que eu falei. Por que hoje nós identificamos as profecias da Bíblia como falamos na aula passada? Porque aconteceu. E aí os estudiosos foram para mim e falaram assim: estava lá. Entende? Por que hoje nós identificamos as profecias de Daniel? Porque aconteceu. E nós, os estudiosos olharam lá e falaram assim: estava lá, e aconteceu na história. Então, do mesmo modo, será fato quando acontecer. Entende? Então, no milênio, a gente vai falar assim: caramba, olha, era tal o pensamento, que bênção, mas aí nós vamos estar lá falando a respeito dessas coisas. Amém? Mas o importante no tempo que se chama hoje é nós entendermos o que nos aguarda. E entendemos quem é Cristo, como eu falei. E se Cristo realmente é para você, como eu disse na semana passada, eu reitero, se Ele é um homem ressurreto, que está assentado no trono com um corpo glorioso há 2000 anos, intercedendo por nós, e está nos preparando lugar, mas está lá no trono, se você realmente acredita nisso, que Ele tomou um corpo físico para si, um corpo glorificado, e está assentado no trono, como trazendo um legado que a humanidade, através do seu sangue, foi lhe dado, através dele, a condição de estar na comunhão plena com Deus, na comunhão relacional com Deus novamente, se acreditamos nisso de verdade, que Ele ressuscitou, assim como foi no passado, os mártires seremos também. Agora, se apenas entendermos que isso talvez seja, e pensarmos em Jesus como fantasminha da bênção, na hora que vier a tribulação vai ficar difícil. As pessoas que estão acostumadas a ir na igreja para receber a sua bênção, vai ser difícil nesse momento. Mas se entendemos que Ele é o Filho de Deus, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo, nós morremos com Ele. Amém? E
e nós pagaremos o preço. Como dissemos na semana passada, na China já tem tribulação. Amém? No Afeganistão já tem tribulação, na Nigéria já tem tribulação. As pessoas lá estão morrendo, como eu falei numa outra aula. Uma moça cristã da Nigéria, que o marido dela tinha sido morto, e ela pegou e me disse: meu marido foi morto e eu não tenho ódio das pessoas que fizeram isso, porque eles estão no engano, e se acontecer comigo também, eu morrerei pelo meu Senhor, mas não negarei a fé nele. Então são dias atuais que estão acontecendo isso. Nós somos uma nação privilegiada que ainda não estamos passando por uma perseguição. Para encerrar aqui, então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês, para o entendimento e para que vocês guardem isso no coração. É preciosa a nossa herança. Jesus é real. Vale a pena todo e qualquer preço que tivermos que passar ou sofrer por amor a Ele. Amém? Que isso edifique os nossos corações. Que nós estejamos firmados na certeza, seja como for, guardemos a fé, guardemos a nossa integridade, a nossa santidade para Ele. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha falar mais aos nossos corações e eu agradeço a oportunidade.